Olá, meu irmão e minha irmã, seja mais uma vez bem-vindo a este nosso encontro semanal, nosso programa Tesauros Abscônditos, com o qual nós queremos meditar o Evangelho que a liturgia coloca à nossa disposição no domingo, esse dia do Senhor, dia de abrirmos o nosso coração para aquilo que Ele deseja nos comunicar. Hoje, o Evangelho deste 30º domingo do Tempo Comum nos apresenta o trecho segundo São Lucas, no capítulo 18, os versículos de 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. O Evangelho deste domingo, caríssimos irmãos e irmãs, nos coloca diante de uma cena muito simples, mas poderosa. 2 homens vão ao templo rezar. Um fariseu, homem religioso, cumpridor fiel da lei. O outro, por sua vez, é um publicano, um cobrador de impostos, considerado o pecador público, traidor do próprio povo. Ambos entram no mesmo lugar, dirigem-se ao mesmo Deus, mas o final desta história saem dali de modo opostos. Um justificado, o outro não. O que aconteceu naquela cena? A diferença aí está no coração. O fariseu de pé orava com palavras até mesmo bonitas, mas estava carregada, estava cheia de si mesmo. Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, porque eu jejuo 2 vezes por semana, porque eu pago o dízimo. Pode parecer uma gratidão, mas no fundo é uma exaltação do próprio ego. Ele se compara, se coloca acima, mede sua fé pelas imperfeições dos outros, coloca-se como a medida, porque de fato ele vivia tudo aquilo que se pedia pela lei. É como alguém que leva o carro ao mecânico e, em vez de examinar o motor, só se preocupa com o brilho da pintura. Está limpo por fora, mas no fundo, por dentro, está bem vazio. E quantas vezes, mesmo sem perceber, nós não fazemos o mesmo? Quantas vezes a nossa oração não é uma lista de coisas feitas? Fui à missa, rezei, ajudei na paróquia, mas sem abrir o coração para que Deus, de fato, pudesse ver aquilo que há de verdade dentro de nós. Isso muitas vezes aparece, inclusive, nas confissões. Ao invés de direcionarmos, ao invés de elencarmos os pecados para os quais queremos suplicar o perdão de Deus, a nossa justificativa é sempre dizer ou tentar dizer aquilo que fazemos. Fiz isso, fiz aquilo, mas eu sou bom, eu rezo, eu vou à missa, mais. No fundo, meus irmãos, isso é como um exame de chapa e pintura. Bonito, superficial, mas lá aquele carro, ele é incapaz de transformar, é capaz de fazer diferente, é incapaz de deixar que a realidade daquilo que precisa ser modificado por Deus, de fato, aconteça. Já o publicano, aquele homem visto com desprezo por todos, ele reza de outro modo. Permanece no fundo do templo, nem sequer ergue os olhos ao céu. Não tem argumentos, não tem obras, ou sequer méritos que lhe pudesse apresentar. Apenas e simplesmente bate no peito e diz: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador.
E é esse homem que volta para casa justificado. Mas por quê? Poderíamos nos perguntar. De fato, o Evangelho nos mostra que essa realidade se dá porque ele abriu o coração. Não escondeu suas feridas. Não disfarçou sua fraqueza. Diante de Deus, apresentou-se em verdade como ele era. Aqui está a chave. A humildade é o lugar onde Deus opera. Como afirmou o Papa Francisco, ambos sobem ao templo para rezar, mas só o publicano se eleva verdadeiramente a Deus, porque humildemente desce a verdade de si mesmo e se apresenta como é, sem máscaras. É Ele quem nos ergue, não nós. Quanto mais descermos com humildade, mais Deus nos elevará. Onde há muito eu, há pouco Deus. A oração do fariseu é toda feita de eu. Eu jejuo, eu pago, eu faço, eu realizo. A do publicano é feita de um único clamor: Senhor, tem piedade. Quem reza assim reconhece a própria pobreza e abre espaço para Deus agir. É até mesmo curioso pensar, porque Deus nunca resiste a um coração humilde. Ele se deixa vencer por quem se dobra diante da verdade. O fariseu saiu do templo com a consciência inflada. Sou justo, sou fiel, sou melhor, mas saiu vazio de graça. O publicano, que nada tinha para apresentar, saiu, esse sim, cheio do amor de Deus. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, esta parábola, no fundo, é um espelho para a nossa alma. Ela não foi contada para criticar os fariseus de outrora, mas para nos ajudar a olhar dentro de nós. Há um fariseu e um publicano em cada coração. E cada oração é uma escolha. Deixar prevalecer o orgulho da aparência ou, no fundo, deixar que fale mais alto a verdade da alma. Se queremos nos aproximar de Deus, é preciso descer. Não para nos humilhar inutilmente, mas para reconhecer com sinceridade o que somos e de onde precisamos ser salvos. A santidade começa quando deixamos cair as máscaras. E Deus, vendo nossa verdade, Ele faz o resto. Pois o Senhor não despreza um coração contrito, e aos humildes Ele concede a sua graça. Peçamos então que Santa Maria, nossa Mãe do Céu, a humilde serva do Senhor, nos ensine este caminho. Ela que cantou: o Senhor derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Ela nos guie para rezarmos como um publicano, com humildade, com sinceridade, com o coração aberto, a alma pequena e a confiança de quem sabe que quando tudo o mais falha, a misericórdia de Deus nos sustenta, porque nunca nos desampara. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aproveito para recordar as indulgências que no próximo final de semana a Igreja nos apresenta como possíveis de serem alcançadas. Indulgências para os nossos fiéis falecidos, para os nossos irmãos que nos precederam na fé. Aproveitemos estes dias de 1º a 8, visitando o cemitério, rezando pelos nossos irmãos falecidos e alcançando também para eles, com a nossa oferta, com o nosso sacrifício, com a nossa entrega, essas indulgências tão necessárias também para esse tempo de purificação. A todos, um mês de novembro abençoado, cheio das graças de Deus e unidos nesse final de ano litúrgico, nos preparando também para o encerramento do ano jubilar.